Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui discutir uma questão bem interessante. De fato, é um tema que costuma não aparecer muito, mas quando essa teoria é abordada em alguma questão, normalmente os alunos encontram uma certa dificuldade, porque realmente é um gráfico que apresenta aqui muita informação, tá? Então vamos falar direitinho aqui sobre esses conceitos para que vocês não tenham dificuldade diante de uma questão que aborde esse tema. Bom, o que nós temos aqui é o chamado gráfico de fase, no caso da água, tá? E esse gráfico ele apresenta aqui uma relação entre pressão e temperatura. Normalmente, quando a gente estuda gráfico de fases de uma substância, a gente está fazendo um estudo muito ligado à temperatura. Então, à medida que a temperatura aumenta, essa substância vai mudando de fase, né? Se reduz ao processo inverso. Mas quando nós acrescentamos aqui a grandeza pressão, o comportamento dessa mudança de fase fica um pouco diferente, tá? Então, o que nós percebemos aqui de imediato? Três regiões nesse gráfico que mostram exatamente as três fases aqui, né? As três fases mais comuns de uma substância. Bom, e o que temos de importante aqui? Bom, essas linhas elas dividem essas regiões. Então, se eu tenho, por exemplo, um ponto marcado aqui sobre essa linha, como é o caso do ponto X, o que a gente pode identificar a partir da análise desse ponto? Que sobre essa reta, nós estamos aqui numa região, né, numa faixa de transição entre o sólido e o líquido. Então, a gente pode concluir que se nós tivermos a substância exatamente nessa temperatura aqui, ó, de menos 25, sobre essa pressão de 1 atm, foi a informação fornecida pelo gráfico, nós temos a substância passando aqui do sólido para o líquido, né, ou do líquido para o sólido. Na verdade, essa linha aqui a gente pode inclusive dizer que é a linha em que está ocorrendo a fusão, sólido para líquido ou a solidificação, do líquido para o sólido. Isso vai depender dos ajustes que a gente fizer aqui na pressão e na temperatura. Só por que esse gráfico fica assim? Bom, como eu disse a vocês, ó, a temperatura normalmente ela tem a característica da temperatura é fazer com que as moléculas se afastem. Essa é a ideia principal. Nós temos ali o sólido, em que as moléculas estão organizadas em um retículo, nós chamamos de retículo cristalino. À medida que eu vou fornecendo calor, essas partículas, né, essas moléculas começam a se movimentar, esse retículo é quebrado e a gente sai do sólido e entra na fase líquida. Se eu continuar fornecendo calor, essa energia, né, cinética das moléculas começa a aumentar mais ainda, elas vão se afastando e vai chegar um momento que elas vão perder a chamada atração molecular. Essa atração, uma vez quebrada, elas vão entrar em suspensão e aí a gente vai estar na fase de vapor. É isso que a temperatura faz. A pressão faz o contrário, ou seja, enquanto que a temperatura está fazendo com que as moléculas se afastem, se eu aumento a pressão, as moléculas vão se aproximar, né? Essa é a ideia da pressão e da temperatura. Então, elas funcionam como se fosse uma gangorra, né? Quanto maior uma, se eu aumento a temperatura, a pressão ela pode ser diminuída, eu consigo trabalhar dessa forma. Então, a pressão e a temperatura têm esses comportamentos contrários, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Por exemplo, se eu ajustar, né, pegarmos aqui, por exemplo, o ponto Y como referência, o que nós temos aqui? Essa linha divide a região de vapor da região sólida. Isso significa que há uma determinada temperatura, nesse caso aqui a menos 25, e há uma determinada pressão, uma pressão baixa, menor que 1 atm, é possível fazer a água passar do estado sólido para o estado de vapor, sem transitar pela fase líquida. Isso é possível fazendo esse balanceamento entre a temperatura e a pressão. Tá? Eu consigo, nesse caso, fazer essa transição de sólido para líquido, né? Consigo fazer essa transição de líquido para sólido, consigo fazer de sólido, de líquido para vapor, perdão, de sólido para vapor, ajustando essas duas grandezas, temperatura e pressão, tá bom? Bom, então o que o exercício quer da gente em relação a esse gráfico? Vamos ver aqui quais são as alternativas. A letra A diz o seguinte, ó, em pressão e temperatura ambientes, a água coexiste nos três estados físicos. Bom,
temperatura ambiente, normalmente a temperatura ali de 25 graus. Ele está dizendo que na temperatura ambiente a água pode existir nas 3 fases ao mesmo tempo, sólido, líquido e gasoso. Na verdade, o que o examinador está falando aqui, ó, é sobre o ponto triplo, tá? Esse ponto triplo aqui, ele não ocorre, ou seja, é quando a água de fato pode ser encontrada ou pode ser observada nas 3 fases ao mesmo tempo, coexistindo o sólido, o líquido e o gasoso, ou seja, esse ponto onde as 3 linhas, né, as 3 curvas se encontram de fato, nós temos aqui o chamado, por isso que é chamado de ponto triplo, porque nós temos a coexistência dos 3 estados físicos, e isso não acontece em 25 graus, ou seja, na temperatura ambiente. Isso acontece em situação bem específica, controlada, em uma pressão, né, determinada e em uma temperatura também aí controlada, tá bom? Então, o item A não é nossa resposta. Em um aquecimento isobárico é quando a gente tem a pressão constante, tá? Ou seja, eu não vou mexer com a pressão. Então, esse é um aquecimento em que eu estou mexendo só com a temperatura, mas estou mantendo a pressão constante, ou seja, um aquecimento isobárico. O ponto Z representa a temperatura de condensação da água em pressão inferior à atmosfera. O problema está dizendo é que nesse ponto aqui, tá? Z, está ocorrendo a condensação. De fato, não é isso que está acontecendo. A gente nem precisaria conhecer algumas informações aqui do item, porque ele está falando que está ocorrendo aqui a condensação. A condensação seria o quê? A passagem, né, do vapor para o líquido. E essa linha, na verdade, está dividindo o sólido do vapor. O que está acontecendo aqui é a sublimação. Poderia sim acontecer aqui a sublimação, mas a condensação, nenhuma possibilidade de ocorrer no ponto Z, tá? Letra C. Em pressão de 1 atm, a adição de um soluto não volátil, ou seja, um soluto que não vai evaporar com facilidade, né? Não volátil, um soluto não volátil à água líquida desloca o ponto Y para a direção do gráfico. Em pressão de 1 atm, vamos ler aqui com mais cuidado, a adição de um soluto não volátil à água, a água líquida, desloca o ponto Y para a direita do gráfico. Bom, pessoal, é uma questão realmente que a gente precisa dominar alguns conceitos. O que está acontecendo aqui é o seguinte, se você acrescenta um soluto na água, né, uma substância na água, geralmente nós vamos encontrar, ao fazer essa adição desse soluto, nós vamos encontrar uma mistura. E a gente sabe que as misturas possuem um ponto de fusão e um ponto de ebulição não constantes. Esse é o padrão. A maioria das misturas apresentam essa situação. Então, se eu estou, por exemplo, fervendo a água, tá? A 1 atm, então se eu estou fervendo a água, aqui está o ponto, né, de ebulição, a gente está passando aí do líquido para o vapor, estamos aqui nessa curva, né, entre líquido e vapor, estamos fervendo a água. Se eu coloco algum soluto não volátil em relação à água, eu vou alterar o ponto de ebulição da água. E nesse caso vai ser uma alteração para mais. Por que para mais? Ou seja, para eu ter agora uma nova fervura, esse ponto de ebulição ele vai ter que ser um pouco deslocado, ou seja, a temperatura de ebulição mantida, que é a mesma pressão, né, de 1 atm, vai ser deslocado. Ou seja, se eu acrescentar uma substância que não dissolve, que não é volátil em relação à água, tá, que não é volátil, a tendência é que o ponto de ebulição da água aumente. Por quê? Porque a substância é não volátil. Tá bom? Então, isso é um processo, como eu disse a vocês, que ocorre com as misturas. Uma substância pura tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição constantes, mas se eu acrescento algum soluto, eu altero essa condição. Geralmente, se eu acrescentar uma substância que não é volátil, eu vou aumentar a temperatura de ebulição dessa substância, como a gente está abordando aqui a água. Provavelmente, esse ponto Y, de fato, vai ser deslocado para uma temperatura um pouco maior, para que eu consiga
o processo de ebulição que estava ocorrendo anteriormente, tá? A essas condições aqui que o problema sugeriu. Então, nossa questão, nosso item é a letra C. A letra D diz o seguinte: é possível obter água no estado sólido a partir da compressão isotérmica é a mesma temperatura, tá? Da água a 100 graus. Ou seja, o que ele está dizendo é que a gente consegue passar do estado sólido, ou seja, obter água no estado sólido a partir da compressão isotérmica a 100 graus. Ou seja, se eu estou aqui a 100 graus, ele está dizendo que é possível, tá? Eu não vou mexer aqui com a temperatura, ele falou em isotérmica, ou temperatura constante. Então, é possível obter água sólida se eu ajustar só a pressão. Pessoal, não dá, tá? Veja, se eu estou com a temperatura de 100 graus, se eu reduzir a pressão, eu já estou aqui na fase de vapor. Se eu aumentar a pressão, eu vou conseguir chegar na fase líquida, ou seja, eu estou aumentando a pressão, eu estou na fase de vapor. Estou aumentando a pressão, ou seja, a seta indica que o aumento da pressão, essa água ela pode entrar em condensação e se transformar em líquido. Mas a temperatura de 100 graus eu não consigo chegar na fase sólida. Aqui em 25 graus eu até poderia, se eu aumentar essa pressão, eu passaria aqui para o sólido, tá? Eu conseguiria sim. Bom, mas nessa condição dada aí pelo problema, não tem como. E a última, o ponto X indica a temperatura de ebulição da água a 1 atm e poderá ser deslocado se houver redução do volume. Bom, reduzir o volume da água não vai alterar o ponto de ebulição dela, né? A água, 1 litro e 1000 litros fervem à mesma temperatura, tá? No caso, aí, em condições normais, a 100 graus, tá ok? Então, a letra E não condiz aí com o que nós conhecemos. Então, resposta, para finalizar, letra C.